Olá, tudo bom? Como é que estão todos? Olá, boa noite. Hoje nós estamos iniciando aqui uma live sobre um tema muito interessante. Vamos conversar com você sobre um tema muito legal. Enquanto eu estou aguardando aqui os seguidores e seguidoras aqui no YouTube. Oi, Cris, tudo bom? E aí, como é que estão? Como é que está o bebê? Tá barrigudinho ainda? Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, tá certo? Eu tô aqui olhando para o nosso grupo do Instagram, aqui o Face, aqui o YouTube. Então, hoje o nosso tema da live vai ser sobre alimentação, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira materno-infantil e também eu criei um método que é chamado Mentoria Sono dos Sonhos. Esse método, ele é super interessante, super legal, porque os bebês, eles aprendem a dormir por mais de 10 horas no berço, sem chorar, sem que eles se sintam abandonados, né? Sem ter o choro do abandono, tá certo? Olá, tudo bom, Verônica? Hoje, Cris, eu não vou poder fazer o atendimento online, a gente entrar ao vivo com você, mas amanhã de manhã nós vamos entrar com a consultoria gratuita de sono, que é o momento que a gente pode abrir para vocês entrarem online comigo, tá certo? Então, você pode fazer suas perguntas aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que hoje o nosso tema é: você se pergunta se o seu filho se alimenta bem o suficiente para ter uma boa noite de sono? Você se pergunta: será, Poliana? Olha, eu tenho tanta dúvida. Para mim, o meu bebê ele acorda com fome. Eu acho que ele não se alimenta bem. Eu acho que ele também não mama bem à noite. As minhas mamas não estão tão cheias. Poliana, também eu vou dar mamadeira para o meu filho, eu dou o leitinho extra para ele. E ele não se alimenta bem, ele toma bem pouquinho e já está com tanto sono que dorme e passa a noite inteira acordando e eu preparando várias mamadeiras para ele. Então, eu acho que o meu bebê acorda por fome. Então, como é que eu posso saber? Como é que eu posso saber se ele se alimenta o suficiente para ter uma boa noite de sono? Então, isso vai depender muito da idade do bebê, vai depender de como você está fazendo, se são só mamadas, né, exclusivas, se ele está só em amamentação exclusiva, se ele está se alimentando com complemento, ou se ele só toma fórmula, ou se ele entrou na introdução alimentar. Então, são várias, né, etapas da vida do bebê, né, e a gente vai precisar aqui explanar algumas coisas, né? Eu vou dar aqui duas orientações, dois direcionamentos bem importantes para vocês, porque não dá para eu falar muitos, né? Porque a live também não tem esse tempo todo, mas eu vou dar dois direcionamentos para vocês em relação a esse tema, certo? Então, você se pergunta se o seu filho se alimenta bem o suficiente para ter uma noite de sono boa? Então, como é que vocês se perguntam? Vem aqui no Facebook, no YouTube, como é que acontece? Será que o seu bebê, ele mama bem? Como é que você pode saber que ele está mamando bem e ele acorda à noite para mamar também várias vezes? Ah, Poliana, meu bebê mama 12, 15 vezes em 24 horas. Meu bebê toma 5 mamadeiras durante o dia e toma 3 mamadeiras na madrugada. Poliana, o meu bebê, ele tá na introdução alimentar, mas mesmo assim ele toma várias mamadeiras na madrugada. Então isso é
bem exaustivo, bem desgastante, né? E aí, o que é que acontece? Oi, tudo bom? Tudo jóia, Vera? Tudo jóia, Cris? Então, o que é que acontece? Como é que a gente pode direcionar, como é que a gente pode aqui entender o problema da alimentação? Porque a alimentação, ela faz parte, né, do sono do bebê, ela está diretamente ligada ao sono do bebê. Se o bebê não se alimenta bem, ele vai despertar, porque ele vai precisar se alimentar. Então, desde pequenininho, os bebês eles precisam ter uma alimentação bem assim, bem estruturada, né? Nos primeiros dias é bem difícil fazer isso, porque a mãe tem colostro, porque a mãe está liberando ali uma quantidade de colostro que deixa o bebê alimentado, mas não o deixa saciado, não é? Com a barriga cheia, porque colostro só são poucas gotas. Mas depois da apojadura, depois que já passa ali por volta dos 10 dias de vida do bebê, ele já começa a melhorar o padrão de mamadas. E aí, como é que você pode ajudar o seu bebê a mamar bem? Como é que você pode ajudar, mesmo ele sendo pequenininho, ou mesmo ele tendo 6 meses, ou 1 ano, ou 2 até, se ele for mamar, se ele ainda mamar, né? Então, como é que você pode ajudar o bebê? Cada mês que passa de vida do bebê, o bebê vai passar menos tempo mamando. Por quê? Porque ele vai ter uma sucção maior, ele vai aprender a sugar mais. Um bebê também que toma fórmula, ele vai no início tomar uma quantidade bem pouquinha, né? Ali 10 ml, 20, 30, vai aumentando. Mas você pode perceber, por exemplo, um bebê que toma 30 ml, ele não vai conseguir passar um tempo de sono como um bebê que já toma 100, 120, 150 ml. Por quê? Porque o estômago dele é pequenininho, então ele vai precisar se alimentar mais vezes do que um bebê que já está maior. Mas mesmo assim, mesmo um bebê tomando 30 ml, 40 ml ou mamando 6, 7 vezes por dia, ele não necessitaria ficar mamando a cada hora e meia. Por quê? Porque o bebê ele não tem nem tempo para fazer a digestão, né? Porque o bebê, se ele mama a cada hora ou a cada hora e meia, o que é que acontece? Provavelmente, ou ele não fez uma mamada efetiva, ele não se alimentou bem, ou ele simplesmente está com muito sono para fazer uma mamada efetiva. O seu bebê, se ele se alimenta, está ali tomando fórmula, então entrou numa introdução alimentar, se ele mama muitas vezes ao dia, então, mamou às 6 horas, mamou 7h30, mamou 8h10. Ele vai comer a frutinha às 9 horas? Ele não vai comer bem. Por quê? Porque ele está mamando o tempo inteiro, picado. Então, a alimentação dele pode ser muito mais difícil. Ele não vai aceitar os alimentos como ele aceitaria se ele estivesse se alimentando dentro de uma rotina. A gente não pode estar aqui marcando horário para o bebê se alimentar, mas a gente pode estar fazendo sequências de atividades com ele para que ele possa se alimentar na hora que ele está com fome. E aí ele vai aceitar muito melhor o alimento. Hoje mesmo, por isso que eu cheguei atrasada, eu fui atender um casal, né, uma família, e o bebê deles ele não se alimentava bem. O bebê, eu até já falei, né, que ele se alimentava na cozinha, de frente para a pia, sendo oferecido ali o alimento para ele em todas as refeições, certo? E aí, depois que a gente começou a organizar todo o dia dele, o que foi que aconteceu hoje, quando eu voltei lá, né? Ele já está se alimentando muito melhor e sentado na cadeirinha. Então, até a mãe disse, Poliana, o bebê que acordava a cada hora e meia para mamar,
mesmo antes da gente começar a fazer toda a parte noturna dele, a gente só organizando a rotina, ele já começou a dormir, já está com 5 dias que ele dorme em torno de 4 a 5 horas. Um bebê que acordava de hora e meia em hora e meia para mamar, ou então para voltar a dormir só bibicando ali o peito da mamãe. Então, é super importante que a alimentação ela seja uma alimentação adequada e que durante o período da alimentação o bebê se alimente muito, muito bem. Ele fique saciado, ele esteja ali curtindo o alimento. Quando você coloca a bandejinha ali na frente dele, né? O alimento dentro do bandejão ou dentro de um pratinho, quando ele vê aquele alimento, ele vai saber que ali é o momento que ele vai curtir aquele alimento, ele vai conhecer as texturas, ele vai ali realmente sentir os sabores e vai conseguir paulatinamente, bem ali, a cada dia, conhecer mais e ter mais vontade de se alimentar. Então, eu fiquei super feliz porque esse bebê que não se alimentava bem, ficava todo o tempo no colo, virando para trás e os pais tentando dar alimento para ele, e hoje ele senta na cadeirinha, já está lá com o bandejão, e se Deus quiser, daqui a alguns dias a gente vai sentar aqui com eles, vai entrar online para eles falarem sobre todo esse processo aí que aconteceu com o bebê, né? Que a gente está ainda nesse processo. Tudo bom, Tassi? Tudo jóia, Vanessa? Tudo bom, né, gente? Então aqui, o que vocês precisam entender é que será que o meu filho se alimenta bem o suficiente? Então vocês podem começar a observar isso. Quantas vezes o meu bebê solicita o peito por dia? Quantas vezes? Poliana, ele solicita N vezes que não dá nem para contar. Então, se ele solicita assim, veja quanto tempo ele está passando numa mamada, veja se ele está fazendo mamadas efetivas, porque muitas vezes, quando o bebê vai para o peito, se ele vai para o peito e adormece com 2, 3 minutos, será que ele queria mamar mesmo? Ou será que você esperou para ele mamar quando ele começou a chorar desesperadamente e já estava na hora do bebê dormir e não se alimentar? Então, às vezes, os pais eles querem alimentar o bebê só quando ouvem o choro do bebê. E às vezes não tem essa necessidade. Se o bebê ele está ali no momento da alimentação, por que que você não pode oferecer um alimento sem que haja o choro, certo? Então, tentem observar isso. Ah, eu deixo ele brincando, 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 Poliana. Ele brinca muito tempo, brinca 1 hora e meia ou 2 horas. Aí depois, quando ele começa a chorar, ele vai mamar. Ou então, quando ele começa a chorar, eu vou e coloco o almoço dele. Então, isso às vezes pode não estar bem ajustado. Por isso que observar o bebê, fazer os ajustes do dia são super importantes, certo? Tudo jóia, Cavalari? Tudo bom? Gente, aqui eu tô vendo, né? Cadeira cativa, né? De vocês. Muito obrigada. Mas eu sei que tem várias pessoas aqui que estão entrando, que são novas aqui, certo? E hoje a gente está falando aqui sobre esse tema super interessante. Você se pergunta se o seu filho se alimenta bem o suficiente para ter uma boa noite de sono? Então, aqui, olha aqui o que é que a mamãe está dizendo, né? A Gonçalves Bonfim, que toda vida ela me diz o nome e eu esqueço. Eu acho que é com L, Larissa, Letícia, não me lembro. Então, ela está dizendo aqui, Polly, minha bebê mama por pouco tempo no peito, mas ela está bem gordinha e acorda apenas uma vez à noite. Você acha que mesmo assim devo acordá-la? De jeito nenhum. Se ela se alimenta pouco tempo no peito e se ela está ganhando peso,
satisfatoriamente, não tem necessidade de acordá-la. Sabrina, ai, tá certo, Sabrina, desculpa. Não tem necessidade, Sabrina. Um bebê, quando ele, cada mês que passa, os bebês eles vão ficando mais, com mais força, eles vão ficando com mais avidez para mamar. Então, eles mamam rápido, mas mamam efetivamente. E os bebês, quando eles estão ganhando peso, não somos nós que vamos acordá-lo. Deixe o seu bebê acordar espontaneamente para mamar à noite, certo? Só algumas restrições é que nós fazemos e temos que acordar o bebê à noite. Quando o bebê nasce prematuro, quando o bebê nasce com baixo peso ou com peso além do normal, que é o bebê GIG ou PIG, que tem risco para hipoglicemia, filhos de mães diabéticas, certo? E isso nos primeiros dias, gente. Nos primeiros dias, até o bebê começar a ter uma constância na amamentação. Eles ficam se alimentando melhor, ficam urinando mais vezes. Então, quando o bebê já está urinando super bem, 6 a 8 vezes por dia, né, em 24 horas, esse bebê pode ficar tranquila que ele está bem hidratado, ele está bem alimentado. Então, não precisa ficar acordando o bebê. Se você está com medo, Poliana, eu acordava de 3 em 3 horas para mamar à noite. Então, acorde com 4 horas e observe, veja se o padrão de xixi diminuiu, certo? Porque às vezes o bebê está tão bem e a mãe fica lá tentando acordar o bebê, tentando, porque tem que mamar. E os bebês, eles devem mamar muito bem durante o dia. Muito, muito bem. Certo? A Júlia, meu filho nasceu com 4,225. É considerado GIG? Depende da idade gestacional dele, Júlia. Depende se ele nasceu com 39 semanas, 38, 37, certo? E a gente coloca numa tabelinha ali para ver. Então, às vezes, quando o bebê é GIG, na maioria das vezes, né, os pediatras, eles pedem o controle da glicemia deles, que é chamado de DX, que é o Destrostix. Esse controle de glicemia é feito no hospital várias vezes ao dia para acompanhar esse bebê, para saber se realmente ele está entrando em hipoglicemia, certo? E aí o pediatra ele vai ter uma atenção maior e se ele entrar com hipoglicemia, ou o bebê vai precisar se alimentar, né, mamar mais vezes, ou então introduzir a fórmula para poder evitar que tenha hipoglicemia, certo? Mas bebês GIG, eles vão precisar se alimentar bem durante os primeiros dias. E depois, gente, depois que a amamentação já está ali estabelecida, tá maravilhoso. Júlia, 40 semanas e 5 dias, ele tá na trave, né? Tá na trave. Praticamente, ele é um gig, certo? Mas ele bateu na trave aí, não é assim, olha, 53 centímetros, enorme, né? E você fez diabetes gestacional? Porque às vezes quando faz, aí sim, o bebê gig e filho de mãe diabética, né, com diabetes gestacional, aí realmente tem que ficar de olho, mas depois de alguns dias já não tem essa necessidade. Poliana, eu pesei, com 10 dias o meu bebê não perdeu peso, ele tá ainda já está com o peso do nascimento, já está urinando bem. Então, você vai espaçando gradativamente esse intervalo da mamada noturna, certo? Então, acelera aí as mamadas diurnas, aumenta mais a quantidade de mamadas diurnas para que o bebê tenha reserva e não precise ficar acordando a noite toda para mamar, tá bom? Gente, em relação a se o seu filho se alimenta bem, a gente tem que ter um cuidado tremendo, certo? Com a introdução alimentar antes do 6º mês de vida, porque muitas mães perdem a amamentação exclusiva porque o pediatra pediu para entrar com a alimentação antes do 6º mês de vida.
Então, ou pediatra, ou às vezes você viu em algum, a minha filha começou a se alimentar com 5 meses e meio. Por quê? Porque ela não estava mamando bem, e aí para eu não entrar com fórmula, eu preferi entrar com introdução alimentar. Mas, gente, não é legal. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que o bebê até completar o 6º mês ele deve tomar apenas leite ou leite materno ou leite artificial, certo? Então, evitem. Antigamente, a partir dos 4 meses, as crianças elas já entravam com a frutinha, já entravam com várias coisas, vários alimentos, e hoje, depois de vários estudos, né, e tudo, então eles concluíram que o ideal é esperar até o 6º mês mesmo, certo? Então não tenham essa pressa, porque o primeiro mês de introdução alimentar é para o bebê ele começar a conhecer os alimentos, as texturas, os sabores, certo? E se o bebê tiver prontidão, porque se o bebê for um bebê prematuro, Poliana, meu bebê nasceu com 36 semanas. Então, o seu bebê até 40 semanas era como se ele não tivesse nascido. Então, um bebê que nasceu com 36 semanas seria ideal que ele se alimentasse de leite materno exclusivo até completar os 7 meses. A partir dos 7 meses é que entraria com a introdução alimentar. E bebês menores ainda, como eu atendi um bebê que ele nasceu com 27 semanas. O bebê nasceu com 27 semanas. Então, ele tinha ainda 13 semanas para completar as 40 semanas. Então, 13 semanas são 3 meses. Então, esse bebê, ele entrou na introdução alimentar com 9 meses de vida, certo? Então, a gente tem que ter esse manejo aí em relação à introdução alimentar, porque isso só vai prejudicar. Se você antecipar, só prejudica o bebê. Ele perde peso, às vezes fica mais desconfortável, com a barriguinha inchada e tudo por conta dos alimentos mesmo, né? Que os alimentos, ele nunca provou alimento, apesar de todas as partículas ali entrarem para ele ali junto com o leite materno, né? O bebê ele tem a tolerância alimentar, então entrando ali junto, né, com o leite materno, mas o bebê, quando ele entra em contato com o alimento, às vezes ele tem um desconforto abdominal, às vezes está soltando muito pum, volta a evacuar à noite, e aí também pode ser uma causa dos despertares, a introdução alimentar, certo? Então, gente, podem fazer as perguntas, tá certo? Que eu vou respondendo assim que eu puder. Então, assim, então o sono, gente, ele pode sim ser prejudicado se o bebê não tem reservas energéticas. Então, lembre-se, meu bebê mama bem? Será que ele mama bem ou ele mama? Mama. Ele mama bem. Como a Júlia estava dizendo aqui, né? O bebê mama bem? Não, não é a Júlia, não. Deixa eu ver. Foi a Sabrina, né? Se bebê mama bem, mama rápido, mas mama bem, tá ganhando peso, quem sou eu para acordar um bebezinho à noite, certo? Não acordaria. Até porque tá ganhando peso. Bebês que estão com baixo peso, aí sim a gente faz o quê? Dieta de engorda só no peito, né? Se ele só mama exclusivo, nós não entramos com leite artificial. A gente faz as dietas de engorda, melhora o aporte calórico, aumenta mais as mamadas, e aí sim o bebê vai ganhando peso e ao ganhar peso, ele também vai ter condições de passar mais tempo sem despertar à noite, tá bom? Gente, vocês estão lembradas que a gente está na semana do aquecimento
do sono do bebê? Vocês estão lembradas disso? Pois é, pois nós estamos aqui hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado dessa semana. Nós vamos ter lives todo dia. Hoje à noite, ó, segundas e quintas-feiras, às 21 horas, e terça, quarta, sexta e sábado, às 7h30 da manhã. E amanhã nós vamos fazer consultoria de sono gratuita, parte 22. Quer dizer, já são 22 lives, eu respondendo às suas perguntas diretamente. Se você quiser entrar online comigo, estamos aqui juntas, né? Para poder eu te ajudar, para poder eu te direcionar, tá certo? Tudo bom, Edvanira? Tudo jóia, Daiane, Juliana. Então, gente, então assim, duas coisas que eu queria dizer para vocês. Se o seu bebê se alimenta bem mamando, se ele se alimenta bem tomando leite artificial, se ele se alimenta bem na introdução alimentar, provavelmente o seu bebê não vai ter necessidade de despertar muitas vezes à noite, certo? Então, a alimentação, ela influencia diretamente no sono do bebê. Então, vocês devem observar isso com bastante cautela. Para quê? Para poder vocês irem observando e fazendo ali as suas avaliações e tudo. Olha, ele não mamou bem, ele não fez uma boa mamada agora. Daqui a meia hora ele está com fome. Olha, ele não mamou bem, ele não vai conseguir passar a noite inteira. Então, a gente tem que observar isso. Lembrando que as mães que amamentam, o peito ele diminui a produção no final da tarde, à tardinha, à noitinha, diminui a produção. É o momento que o bebê está mais enjoado, mais irritadinho, quer ir mais vezes para o peito, justamente para estimular esse peito, para que ele consiga mamar mais e encher mais a barriguinha nesse período, tá certo? Alguns bebês que não mamam bem no final da tarde, eles podem fazer irritabilidade extrema. Alguns bebês que não mamam bem, as mães confundem que o bebê está com cólicas e às vezes, muitas vezes, o problema é fome, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado tremendo, né? Porque às vezes a nossa rede de apoio fica todo o tempo dizendo: olha, ele tá chorando porque ele tá com fome. Ele tá chorando porque tá com fome. Mas realmente a gente tem que ver se o bebê está saindo das mamadas, está terminando um leite ali artificial, ou está terminando um almoço, está saindo feliz. Ele saiu feliz, então a gente vai ficar tranquila. Mas se ele sai e ainda sai irritado, sai agitadinho e tudo, provavelmente essa mamada não foi uma mamada efetiva, tá certo? Daiane, quais alimentos a mãe que amamenta deve evitar para não dar cólicas e também para não prejudicar o sono do bebê? Daiane, isso é muito relativo, principalmente porque assim, o Ministério da Saúde, ele não tem assim ele não faz uma restrição de alimentos para a mãe, tá certo? A mãe se alimenta do que ela quiser, inclusive eles solicitam 2 dietas com leite, certo? Com derivados de leite, que é super importante para que essa mãe não diminua a quantidade de cálcio, certo? Ou então ela pode até trocar por outro alimento. Hoje em dia tem os leites vegetais, certo? Mas um bebê, ele não tem cólica por conta da alimentação da mãe, na maioria das vezes. As cólicas, elas são provenientes de uma imaturidade intestinal do bebê. Então, às vezes, a gente acha que o bebê está com cólica no final da tarde, na realidade, ele está com outro problema. Ou você está com baixa produção, ou então ele não fez boas sonecas durante o dia, e aí o pessoal chama de hora da bruxa.
certo? Então a gente tem que lembrar de uma coisa: a alimentação da mãe, na maioria das vezes, ela deve se alimentar de comidas saudáveis, de alimentos saudáveis, certo? Ai, Poliana, eu comi esse alimento, então você não deve fazer restrição, mas, ai, Poliana, eu comi banana e depois de 6 a 8 horas, o meu bebê começou a apresentar um desconforto enorme. Será que foi a banana? Então, o que é que você faz? Passam 5 dias sem comer aquela banana, certo? A banana, e depois você come a banana em outro horário, e observa ali por volta de 8 horas se o seu bebê vai ter a mesma reação, o mesmo desconforto. Se ele tiver, realmente a banana fez mal, a banana prejudicou, deu desconforto no bebê também. Então, a gente deve observar o bebê e observar se ele está reagindo em relação à sua alimentação. Muitas vezes a mãe, toma refrigerante, come pizza, faz isso, faz aquilo, e enfim, faz um monte de coisa, o bebê não tem nada. Agora, Poliana, e refrigerante, gente, não é para se tomar, tá certo? Refrigerante, xilitos, aquelas coisas todas industrializadas, evitem, tá certo? Por quê? Porque na realidade são mais corantes do que alimento, certo? Então tenham cuidado com isso. Mas a cólica, ela é muito difícil ser apresentada ou aparecer no bebê, aparecer no bebê por conta da sua alimentação. Mas se você achou, opa, eu achei que hoje meu bebê ficou muito desconfortável. Será que ele não está no pico de crescimento? Será que ele não está num salto de desenvolvimento? Será que ele fez sonecas adequadas? Por quê? Porque se ele estiver passando por algum desses, ou com salto, ou então está sem fazer soneca adequada, aí o bebê tem uma reação de muito choro. Aí, o que é que ela vai achar? Eu tô comendo uma coisa que fez mal ao bebê. E nem vai se lembrar que ele fez péssimas sonecas durante o dia, nem vai se lembrar que ele está no salto ou no pico, ou na regressão. Entenderam? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não deixem de se alimentar porque estão amamentando. Até porque a mãe que amamenta, ela precisa se alimentar muito, muito bem. Ela precisa tomar muito líquido, ela precisa dormir enquanto o bebê dorme, para que dessa forma ela consiga produzir uma quantidade de leite suficiente para o bebê. Tá certo? Vamos lá. Nana, minha filha vai fazer 6 meses. Na introdução alimentar, quais verduras e frutas que posso ofertá-la? Ótimo, Nana. Eu vou lhe dar uma dica que você pode baixar, certo? A cartilha que o Ministério da Saúde fez, que é chamada de 10 passos para uma alimentação saudável. Você coloca exatamente isso que eu estou dizendo, 10 passos para uma alimentação saudável. Aí você coloca do lado Ministério da Saúde. Lá nessa cartilha, você vai ver todas os direcionamentos da alimentação para o bebê desde o 6º mês de vida até os 2 anos de idade. Então você vai saber os grupos de alimentos, como é que você prepara cada alimento para oferecer para o bebê. Então essa cartilha ela é gratuita, basta você colocar 10 passos para uma alimentação saudável, tá certo? E lá tem tudo, 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 o jeito de como você dá, tá certo? Aí você vai conseguir ter uma boa orientação lá, tá certo? Gente, outra pergunta aqui que surgiu aqui, tem uma mamãe aqui dizendo, a Júlia, né? Bebê de 2 meses está tirando poucas sonecas durante o dia, umas 2 ou 3 de uns 30 minutos. É normal? Não, não é normal, Júlia. A não ser que ele esteja passando, né, pelo pico de crescimento, mas não é normal. Um bebê de 2 meses, ele precisa tirar aí por volta de 3 a 4 sonecas, né, e de 30 minutos
Se você estiver fazendo um ajuste na rotina dele, até que ele pode apresentar isso porque ele está mudando a rotina. Mas se você não estiver fazendo ajustes no bebê, com certeza ele está fazendo pouquíssimas sonecas, tá certo? A babinha aqui, bebê de 1 ano e 1 mês e só quer dormir mamando. Como fazer dormir de outra forma? Pronto, babinha. Aqui nesse caso eu te oriento para que você possa se inscrever lá na bio lá no meu Instagram, se inscrever na Semana do Sono do Bebê. E lá eu vou te ensinar. Hoje mesmo eu já fiz a nossa primeira gravação, certo? Da Semana do Sono do Bebê. E lá eu vou te ensinar todo um passo a passo, certo? Do meu método Sono dos Sonhos, tá bom? Então, aqui, bebê de 1 ano e 1 mês, hoje mesmo nós fomos atender um bebê de 1 ano e 5 dias, que ele fez 1 aninho na semana passada. 1 ano e 5 dias. E hoje ele já dormiu no bercinho, certo? Já foi muito bom, graças a Deus. Então, certo? Aqui essa mamãe está perguntando: bebê de 6 meses pode dar janta às 18 horas? Então, dar jantar às 18 horas, isso vai depender da janela de sono do bebê. Será que o bebê ele vai conseguir se alimentar às 18 horas, fazer a jantinha às 18? Às vezes o bebê ele vai dormir muito próximo às 18 horas, porque às vezes ele está com sono e ele não faz uma boa refeição. Então você tem que olhar se ele está bem, se ele precisa jantar antes, certo? Não tem problema, gente, um bebê jantar às 17 horas, tá? 17h30, não tem problema. Não tem problema jantar às 18 também, não tem. Mas você tem que observar qual é a rotina do seu bebê. Olhando se ele comeu uma frutinha 2h30 da tarde, se ele for só comer às 18 horas, ele realmente vai estar com bastante fome, tá certo? Aqui a Silvana, como fazer o bebê dormir bem à noite? Meu bebê tem 2 meses. Gente, um bebê dormir bem com 2 meses significa dormir em torno de 5 a 6 horas direto, né? Por noite, certo? Acorda, mama e volta a dormir de novo, e eles conseguem fazer aí por volta de 10 horas de sono por noite, certo? Fazendo os despertares só para mamar. Então, um bebê de 2 meses, ele não consegue encher muito a barriguinha e passar 10 horas sem dormir, ou 10 horas sem acordar, certo? Ele, às vezes, vai acordar por fome, mas, vamos supor, um bebê de 2 meses, que ele acorda assim, dorme, vamos supor, 18h30, acorda meia-noite, aí acorda 1 hora da manhã, acorda 2h30 da manhã. Então, o bebê, ele com certeza, ele está fazendo associações de voltar a dormir só mamando. Então, mesmo um bebezinho de 2 meses, a gente ajuda o bebê a dormir e não acordar por associação. Tá certo? Vamos lá. Minha filha. Pronto. Nana tá aí. Juliana, pode deixar o bebê de 15 dias dormir de madrugada direto? Juliana, um bebê de 15 dias, se estiver tendo ganho de peso, certo? Se estiver urinando de 6 a 8 fraldinhas de xixi em 24 horas, se a sua bebê está bem, mama várias vezes ao dia, bebê de 15 dias dorme em média de 4 horas a 5 horas seguidas, tá certo? Agora, isso vai depender do pediatra. Se o pediatra diz, olha, eu quero que você acorde a cada 3 horas, se o bebê não estiver com ganho de peso, ok, ele acorda a cada 3 horas ou até a cada 2 horas para poder mamar. Mas se o bebê estiver já ganhando peso, se o bebê estiver urinando bem,
você pode ir gradativamente aumentando esse tempo de sono do bebê. Se ele acordava 3 horas, você vai deixar 4 para 4 horas, espera ali uma semaninha. Ai, tá tudo bem, tá mamando bem, tá continuando fazendo xixi direitinho, pode ir até 5 horas sem problema nenhum, certo? Eu tenho várias pacientes que os bebês já dormem 5 horas com 15 dias de vida, mas tem que ver todos esses fatores, tá certo? Antes de você fazer isso. Porque o bebê que não mama bem, mama mal, dorme 2, 3 minutinhos dentro de uma mamada. Fica ali o dia todo picado, mamando bem pouquinho e dorme, bem pouquinho e dorme. Aí, gente, provavelmente o bebê ele vai despertar ou vai precisar ser despertado para mamar. Tá certo? E aí, no Face, tem alguém aí querendo perguntar? Então, gente, aqui, deixa eu ver aqui. Oi, Laila, tudo bom? Tapera, ai que legal. Esse nome aqui, eu não sei se é Tapera, mas eu me lembrei agora da minha infância, que tem aqui um município que é chamado de Tapera, e eu passei muito tempo lá. Inclusive, foi lá que eu vi pela primeira vez, assim, lamparina, que à noite não tinha energia elétrica lá nessa localização, lá nessa localidade, e a gente dormia com um candeeirozinho. Eu fui para casa de uma tia de uma amiga minha. Ai, mas foi muito legal. E aí eu me lembrei disso aí agora. Legal. Gente, então, aqui as perguntas cessaram e nós estamos aqui hoje eu entrei na live atrasada e tudo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se o seu bebê se alimenta bem o suficiente, né? Se o seu filho se alimenta bem o suficiente para ter uma boa noite de sono, será que ele se alimenta? Então, vão pensando nisso, vão questionando isso. Será que o meu bebê se alimenta bem? Será que eu faço com que ele mame bem? Será que eu estou dando a quantidade de leite suficiente para que ele passe, para que ele tenha reservas à noite e passe a noite inteira sem precisar acordar para mamar? Então é isso, gente. Todos esses questionamentos, você, mamãe, vai ter que se perguntar, você vai ter que avaliar o seu bebê, porque não é assim tão fácil. Mas se você começar a observar, você vai encontrar ali o problema que pode estar acontecendo e pode resolver com mais facilidade, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu ainda vou ter que ir na maternidade para atender uma mamãe que está tendo bebê exatamente, que teve bebê às 21h10 e a gente ainda se encontra por aí. Amanhã de manhã, 7h30 da manhã, vai ter consultoria de sono gratuita e você pode entrar comigo ao vivo para fazer a sua pergunta e eu responder aqui junto com você, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e tenham uma noite de paz.